Olá pessoal, tudo bem? Voltei aí depois de um tempo e pensando algumas coisas sobre o processo de eleição pelo qual a gente está passando aqui no Brasil. Daqui a alguns dias a gente vai votar no primeiro turno para vários cargos e, obviamente, o mais importante de todos é o de presidente da República. A gente está vivendo uns dias estranhos aqui no Brasil porque existe uma polarização muito grande entre os políticos ou entre as visões políticas que, que a gente tem para escolher. Então, muita gente nas redes sociais tem comentado, conversado, discutido e, de certa maneira, os ânimos são exaltados, cada um defendendo a sua posição. É, Esse vídeo que eu estou fazendo não é para defender posição nenhuma. Eu estou refletindo sobre o nosso papel como cristãos na política de um país, como a gente deve se comportar em relação aos governantes à luz da Bíblia. Então, hoje eu escrevi algumas coisas e acabei então postando no meu Facebook e também no meu blog. Eu vou deixar o link para esse texto aqui na descrição aqui embaixo. E se você quiser ler e comentar ou comentar aqui no vídeo, fique à vontade para você fazer isso, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente tem que refletir é que nesses momentos em que a gente tem muita coisa acontecendo, dúvidas, o que pensar, como agir, é muito importante que a gente reflita à luz da palavra de Deus. O que eu quero dizer com isso é que a nossa vida é regulada pela palavra de Deus. Quem acredita que a palavra de Deus é a palavra inerrante e serve de regra e fé e prática para os cristãos, segue o que ela ensina, segue o que ela diz. Então, eu estou refletindo sobre essas coisas e queria convidar você a refletir comigo, tá bom? Então, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que fazer é reafirmar esse ponto. A palavra de Deus é a nossa guia e a gente reflete sobre o que está escrito. Então, o primeiro ponto que eu quero destacar é o primeiro versículo de Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 13, versículo 1. O texto diz assim: todos devem sujeitar-se às autoridades do governo, pois não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por ele. Então, a primeira coisa que eu vejo aqui é que toda autoridade é constituída por Deus. Toda autoridade é derivada dele. Deus é o soberano absoluto sobre o mundo que ele criou, sobre a nossa vida. Então, a gente tem que pensar que a autoridade que os governos têm, eles não as têm simplesmente por conta da delegação democrática de um povo nas suas eleições. A autoridade que esses governantes têm deriva da autoridade maior, que é Deus. E a gente precisa entender isso com bastante clareza. Deus não é um ser autoritário. Deus é um ser que tem autoridade e que exerce essa autoridade na sua criação. Então, o primeiro ponto que a gente tem que estabelecer é isso. Os governantes estão colocados nessa posição por uma determinação divina, por vontade de Deus, através da vontade dele que as coisas acontecem neste mundo que ele criou. Deus tem o controle de todas as coisas, nada escapa das suas mãos, apesar de algumas linhas teológicas dizerem ou interpretarem essa doutrina de uma forma diferente. Eu vejo, à luz da palavra de Deus, Deus conduzindo a história de acordo com a sua vontade, de acordo com a sua determinação.
O segundo ponto que eu quero destacar é que nesse versículo, Paulo usa uma palavra muito interessante para dizer quem é que está debaixo da autoridade. Ele usa a palavra psique, ou seja, toda a alma, todas as pessoas devem estar sujeitas à autoridade, sujeitas aos governantes. É interessante ele usar essa palavra porque ele dá a entender que o ser humano todo está sujeito à autoridade. Não é apenas o fato de nós pertencermos a um país ou a uma região, mas o fato de que nós todos, de maneira consciente, de maneira cabal, todos nós estamos sujeitos a essas autoridades. Existe um comprometimento do cristão em estar sujeito a estas autoridades, né? E de tal maneira que todo o nosso ser é que está voltado para isso. Emoções, razão, tudo isso deve estar sujeito. Claro, o governo não vai ditar a maneira como eu penso. A palavra de Deus também trata disso. Porque a pergunta que se segue é: ora, se toda autoridade é constituída por Deus, como explicar aqueles governantes tiranos, autoritários, que massacram as pessoas, que matam as pessoas que pensam de modo diferente? Como entender, justamente na época em que Paulo escreveu isso, como entender que aquele Império Romano, déspota, autoritário, como é que a gente vai entender o Império Romano sendo instituído por Deus? A gente não vai atribuir a Deus nenhum erro nisso, porque Deus é perfeito. O fato é que quando os governantes instituem leis, estabelecem leis, obrigam as pessoas a fazerem o que é errado, esses governantes estão descumprindo o mandato dado por Deus a eles. O fato deles serem estabelecidos por Deus não significa que eles têm autorização de Deus para fazer tudo o que querem. Pelo contrário, por serem instituídos por Deus, os governantes deveriam seguir o padrão de Deus para governar. Os governantes são colocados como representantes de Deus no que diz respeito ao governo civil. Não, eles não são representantes do mesmo nível em que a igreja é representante de Deus na terra. O governo é instituído por Deus para zelar o bem-estar dos bons e punir os maus. Então, como uma instituição ordenada por Deus, os governantes deveriam representar Deus e governar com justiça, com equidade, com retidão. Quando os governos não fazem isso, a responsabilidade não é de Deus. A responsabilidade é de cada governante. E isso fica muito claro quando a gente lê no livro de Atos a postura que os primeiros apóstolos e os primeiros cristãos tiveram em relação àquele governo que proibiu a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Quando lhes foi proibido falar sobre Jesus Cristo, o que eles disseram? Importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Esse texto a gente encontra em Atos, capítulo 5, versículo 29. A postura do cristão é de sujeitar-se e submeter-se às autoridades civis dentro dos limites que o próprio Deus estabeleceu na sua palavra para os governantes. Quando Jesus foi confrontado pelos fariseus e herodianos sobre o pagamento de impostos, que na época do Império Romano era muito pesado para os judeus, quando Jesus foi questionado, ele pegou uma moeda e perguntou de quem era a esfinge que estava na moeda. E a moeda tinha o retrato de César. Portanto, Jesus se virou para eles e disse: então, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. E isto acabou maravilhando as pessoas que ouviram
esse ensinamento de Jesus. Portanto, o que a gente tem que fazer é estar sujeito, ou estarmos sujeitos às autoridades, desde que estas autoridades também estejam sujeitas à autoridade de Deus. A nossa regra maior é seguir e cumprir aquilo que a palavra de Deus nos ensina. E se os governantes não fazem o que é justo, o que é reto, o que tem exatidão pela palavra de Deus, o povo de Deus tem que se posicionar e se colocar a favor da palavra de Deus. Portanto, se é através do nosso voto que Deus estabelece os governantes, nós também somos responsáveis por aquilo que fazemos pelos governantes que escolhemos. Nesse sentido, sobre a nossa responsabilidade, nós vamos falar num próximo vídeo, tá bom? Fica aqui o meu abraço, pense sobre essas coisas e comente se você quiser, ok? Deus abençoe e até a próxima oportunidade.